Português Suave na Rádio Observador, primeiro programa do ano. Sejam bem-vindos, Marco Neves, José Rafael Lopes. Vamos a isto, mais um ano com... Já bom ano a todos. Bom ano, Marco. Sim, bom ano para todos. Exatamente. E mais um ano com muitas dúvidas. Sim, para serem respondidas. É daquelas coisas que nunca acaba. Não é? Há sempre dúvidas. Sim, há sempre dúvidas de português, o que é bom para nós. Temos aqui um programa para continuar. E falando em dúvidas, tu tens um episódio especial preparado para a próxima semana. Nós temos feito, isto é quase uma tradição que apareceu quase sem querer, de 6 em 6 episódios fazemos um episódio só com dúvidas. E como vamos ter o 18º episódio para a semana, se não estou enganado na matemática, isto é um programa de português, não é matemática, eu acho que para a semana então é o 18º e por isso vamos então às dúvidas dos ouvintes. Se têm enviado dúvidas e não têm recebido resposta, espero mais uma semana antes de reclamar. Sim. Português Suave com 2 S, sem acento circunflexo, @observador.pt. Precisamente. E Marco Neves, esta semana, o que é que tens preparado para nós? Olha, vamos falar de muita coisa, palavras de uma região do país, que já vou falar, e até vamos, antes disso, falar de uma palavra inglesa que só os alemães usam. Existem coisas dessas. Ok. Misteriosos alemães com palavras bastante complicadas. Vamos a isso. Esta não é. Vamos então à primeira rubrica, a língua nas notícias. E Marco, que palavra é que nos trazes esta semana? Olha, foi primeira palavra do ano. Exato, primeira palavra do ano, que foi a última palavra do episódio da semana passada. Nós já tínhamos dito isto. Réveillon, que é a palavra que nós usamos às vezes. Não sei se vocês usam. Se por acaso, não uso muito. Uso um bocado, mas acho que mal. Mal? Então. Porque acho que digo sempre mal Réveillon. Pois os franceses não dizem o lhe, dizem só dizem Réveillon. E como tínhamos dito na semana passada, esta palavra nós usamos só para a véspera do Ano Novo, mas os franceses usam para a véspera de Natal também. Natal? Sim, eles também dizem Réveillon também pode ser a véspera de Natal. Basicamente Réveillon é a véspera de uma... Para mim Réveillon é passagem de ano. Exato, para nós é. Em Portugal, sem dúvida que é. Mas isto é só um dos exemplos das palavras que nós vamos importar de outra língua e neste caso nem sequer adaptamos. Com mais lhe ou menos lhe, nós vamos dizendo mais ou menos como os franceses dizem, e no entanto demos-lhe um significado novo. E isto é mais comum do que nós pensamos. Muitas vezes quando nós importamos palavras, nós mudamos a palavra quase sem querer. Boutique. O que é que quer dizer boutique cá em Portugal? É uma loja de roupa. De roupa, exatamente. Mas se formos à França, boutique pode ser uma loja de muita coisa, não tem de ser de roupa. Pode ser qualquer tipo de loja, não é? Exatamente. Okay. Basicamente é um sinónimo de loja. Aliás, aqui boutique é usado para dar aquele nome mais chique a uma loja de roupa. Uma coisa muito... Eu acho, não sei se estou enganado e se vocês concordam, que está ali muito localizado nos anos 80 e 90. Hoje eu acho que já ninguém abriria uma loja e diria isto é uma boutique. Digo eu, posso estar enganado. Se alguém abrir uma boutique... Só para dizer que é chique, se calhar vão dizer boutique. Mas pronto, mais uma vez, é uma palavra estrangeira que nós... e isto acontece também com outras línguas. Outras línguas também fazem isto. Temos, por exemplo, aquilo que os miúdos muitas vezes dizem hoje, que é o top. Que é uma palavra inglesa, não é? Sim. Só que os miúdos ingleses não dizem top como os portugueses, não é? Ou seja, é uma palavra inglesa que os miúdos portugueses adaptaram a si, à nossa utilização. Os ingleses não andam sempre a dizer isto é top, em inglês. Sim, seria estranho também. Muito estranho. A forma como utilizariam dessa forma. Outra palavra também, por exemplo, know-how, que nós usamos também às vezes para ficar um bocadinho chique, até nos CVs e não é que os ingleses não usem, atenção, mas muitas vezes já me aconteceu, por exemplo, a trabalhar em tradução, que eu trabalho muito em tradução, quando se traduz um texto português que tem a palavra know-how em português, quando vai para inglês temos de mudar. Já não é know-how que aparece, às vezes é experience ou outra coisa qualquer, depende do texto e da frase. Portanto, o facto de estarmos a usar uma palavra inglesa num texto português não quer dizer que os ingleses depois vão usar aquela mesma palavra num texto parecido, porque podem ter outra utilização. E o tal caso alemão de que falei há pouco é um caso parecido com este. É aqui que vamos então, bora lá. É aqui que vamos à palavra inglesa que os alemães usam, muitos deles convencidos que estão a usar uma palavra inglesa, de facto, e no entanto os ingleses não fazem ideia do que é aquilo. A palavra é o handy. Não sei se algum de vocês sabe alemão, mas os alemães... Eu também não sei muito alemão. Mas os alemães usam handy como nome comum de telemóvel.
portanto, handy. Handy de mão. Sim, exatamente. Sim. E aquilo o telemóvel para eles é um handy. É um nome giro. É um nome giro, mas os ingleses não fazem ideia o que é aquilo. Sim. Portanto, basicamente é uma palavra inglesa entre aspas. Ou seja, uma palavra que os alemães, uma palavra inglesa criada pelos próprios alemães para falar de um telemóvel. Os alemães não. Handy não é uma palavra alemã, está criada como uma palavra inglesa e, no entanto, é usada só em alemão. Eu pensei, handy, eu penso também tipo habilidoso. Sim, isso é o que existe em inglês, não é? Mas para telemóvel, não. Portanto, a palavra handy pode ser usada em inglês com sentidos diferentes. Não tem nenhuma ligação ao telemóvel e só os alemães é que inventaram isso. Muito bem. Vamos deixar aqui o Réveillon de lado e vamos ao mapa. Onde nós usamos muitos handies para falar com os nossos amigos e com a nossa para filmar família. o fogo de artifício. Uma altura, não sei se lembram, quando chegávamos ao final do ano, isto há muitos anos, e os telemóveis falhavam muito porque as redes não aguentavam o tráfego. Agora já não acontece tantas vezes. Vamos agora até ao mapa da língua. E no mapa da língua, Marco, vais inaugurar aqui uma espécie de trend, podemos dizer? Sim. E usei uma palavra em inglês. Uma palavra inglesa, mas aí os ingleses usam trend também. Nós e hoje não discutimos os estrangeirismos, mas não discutimos os estrangeirismos de forma mais profunda, porque muitas pessoas dizem porque é que nós usamos tantos, mas isso fica para outro dia. Tens aí matéria para um episódio. Temos para muitos episódios. Hoje, este ano, decidi que, já que tínhamos tido muitos episódios em que o mapa da língua foi a outros países, desta vez queremos ficar em Portugal e vamos começar a falar de uma região em particular. Eu, esta semana, pedi no Instagram para me dizerem palavras de uma região. E qual é que é? A Madeira. Vamos à Madeira. Vamos começar pela Madeira. Vai ser giro. Uma bela ilha. Uma bela ilha. E tu recebeste muitas tens muitos seguidores da Madeira também? Não sabia, mas pelos vistos tenho. Estás em todo lado, Marco Neves. Também muitas pessoas que me diziam que não são da Madeira, mas que ou namoram com madeirenses, ou lá foram, ou viram. Tenho amigos da Madeira, tenho uma amiga que é filha de um madeirense e tenho uma amiga que é madeirense, que também me enviaram algumas. Eu não vou dizer quem é que me enviou, porque eu recebi tantas e recebi muitas repetidas, que não vale a pena estar aqui os nomes, nunca mais seguimos daqui, mas vou-vos dizer que 5 palavras, escolhi 5. Okay. A primeira, buzico, não sei se querem tentar adivinhar. Alguma coisa relacionada com búzios? Não, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Não, é uma criança, pelo que me disseram. Um buzico é um filho, portanto, é uma criança, um miúdo. Também me disseram que bisalho também pode ser criança. Bisalho? Um bisalho. Parece um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, insultuoso. Não sei. Sim, um bocado. O seu bisalho. Sim, aquela criança a portar-se, não sei, estou a inventar. Algum madeirense que me diga. E aqui também não estamos a dar, se calhar, o contexto certo certo para usar bisalho. Rueza, estou com uma rueza, supostamente, quer dizer o quê? Aqui já parece. Pronto, aqui já disseste, se calhar é fome. Com o contexto, sim, parece alguma coisa relacionada, sei lá, uma vontade de comer. Exatamente, estou com fome. Portanto, estou cá com uma. Sim, eu pensei, estou cá com uma larica, uma coisa assim do género. Se calhar também se usa na Madeira, porque estas palavras, larica. Adoro a palavra larica. Confesso que nunca tinha ouvido fora, quer dizer, é a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Sim. Depois temos a palavra caçoar, que está associada ao buzico. É uma coisa que os buzicos fazem. Ok, o que é que as crianças fazem? Correm, saltam... Brincar, se calhar. Brincar. Caçoar é brincar. Segundo o que me disseram. E depois uma palavra curiosa. Esta aqui não aparece só na Madeira. Deu origem a uma interjeição usada em todo o país, mas não no Brasil. É uma daquelas expressões que os brasileiros associam muito aos portugueses. A expressão madeirense é paz para rapaz. Ou paz. Que vocês esta aqui já conhecia, sim. E vocês também já conhecem a versão continental. Porque nós todos dizemos pá. E pá tem exatamente a mesma origem. Exato. Quando nós dizemos pá, vem de rapaz também. Ó pá, ó rapaz. Claro que eu já... o opá é pá, ó rapaz, para quieto. Sim. Começou por aí. Depois há certas regiões do país, não só a Madeira, onde ainda encontramos paz, uma versão intermédia, e depois acabou por ficar só pá. Há muitas teorias sobre a origem do pá, mas esta parece-me ser claramente a mais sólida, precisamente porque nós temos regiões onde ainda temos esta versão intermédia entre o rapaz e o pá, que é este paz que os madeirenses ainda usam muito. E, Marco, pronto, trouxeste-nos aqui umas quantas palavras, rapaz, o rueza, mas pronto, isto são palavras que vêm da Madeira.
Ou são usadas na Madeira, não quer dizer que venham de onde é que vêm os regionalismos? Sim, olha, há vários, e cada um destes, eu não fui estudar a fundo cada um destes, para não sei a origem de cada um deles, mas posso dizer que muitas vezes são palavras que ou já foram usadas em muitas regiões e perderam-se em algumas e ficaram noutras, ou são pequenas mudanças que se vão espalhando só naquela zona, porque as pessoas falam mais umas com as outras em cada região, apesar de todos os sistemas de comunicação. A verdade é que mesmo os telefonemas, se nós formos ver bem, nós telefonamos principalmente a pessoas que estão próximas, o que é curioso. Fisicamente próximo. Não quer dizer que nós não façamos ligações a pessoas mais longe, mas continua a ser muito mais intenso na proximidade. Portanto, havendo mais comunicação, se uma pessoa inventar uma palavra nova e se ela pegar, vai ser mais fácil que pegue só numa determinada zona. E depois também há isto. Sempre, ou seja, os regionalismos são, como é que eu ia dizer, o estado natural da língua. As línguas sempre foram a língua muito no diversas. seu estado mais puro? Não diria puro, mas diria que é assim. Se nós andássemos 1000 anos para trás, as pessoas o que tinham era palavras muito diversas de aldeia para aldeia, região para região. Depois, com a criação das línguas nacionais, dos padrões, houve uma espécie de seleção em que aquilo que se dizia numa certa região ou numa certa classe social começou a ser visto como geral. Mas isso, no fundo, é a exceção. Estas palavras que todos nós usamos no país todo, no fundo, são uma seleção particular deste mar de palavras diferentes de terra para terra. Sempre foi assim. E não é... Como nós também já discutimos aqui já há alguns episódios, não se pode dizer que no caso da Madeira particular, estamos a falar de uma ilha. Temos o oceano no meio, não é? Mas quando falamos de territórios como o continente, não se pode dizer que uma palavra acaba aqui e começa lá. Muitas vezes são palavras que se usam muito numa zona e depois vão começando a usar-se cada vez menos até chegarmos a uma zona onde já não se usa. Mas tudo muito mais misturado e muito mais complicado, para dizer a verdade. Muito bem, descomplicamos aqui expressões da Madeira e se calhar numa próxima vez que formos à Madeira... Querem dar sugestão para a semana? Bem, se foste à Madeira, acho que o passo passo natural seria os Açores. Pode ser, mas também tenho muita curiosidade para ir assim à zona mais sul do país. Porque também há muitas palavras ali. Então está bem. Nós vamos deixar os açorianos para outra. Acho que o Algarve é uma para a boa semana, opção também. Eu vou andar por aí a querer sugestões de palavras algarvias. Bora lá. Fica combinado. Vamos passar agora então para a última rubrica. Vamos aos mitos da língua. E Marco, que mito é que nos trazes esta semana depois do estádio? Exato. Estádio, já agora, há que dizer que há uma espécie de regionalismo que está ali a formar-se, porque como o Luís Aguiar Conraria depois me disse... É o mesmo que sapatilhas e ténis? Parece que sim, porque pelos vistos acima de Coimbra, quer dizer, não é bem porque os sapatilhas também se ouve muito abaixo de Coimbra, mas pelos vistos acima de Coimbra os médicos dizem estádio, sem grande dúvida, e abaixo de Coimbra é que muitos dizem estadio. Portanto, está aqui a informação, jargão / regionalismo novo entre os médicos. Mas aqui neste caso um mito que nós a semana passada falámos de Bué, já tínhamos falado anteriormente da origem de Bué, que é o quimbundo, e houve quem me dissesse, mas o quimbundo não é um dialeto. Isso é um mito das línguas, digamos assim, porque há uma certa tendência para achar que as línguas que não têm tradição escrita não são línguas, mas na verdade o quimbundo tem tradição escrita já têm gramáticas criadas, escritas, mas mesmo que não tivesse, não é essa a questão. É uma língua. Os linguistas não consideram que há pessoas que falam dialetos e outras pessoas que falam línguas. Todos nós falamos uma língua e dentro dessa língua falamos um dialeto em particular. Algumas pessoas não chamariam um dialeto porque parece que é o padrão da língua, mas na verdade é sempre um dialeto, é sempre uma forma particular. Mas todas as pessoas falam uma língua. O quimbundo é uma língua e se formos olhar para a gramática, é uma língua bastante complexa, com classes de nomes muito para lá do que nós temos. Nós temos feminino e masculino, mas tem... Eu não sei exatamente o número certo no quimbundo, mas aquele grupo de línguas costuma ter à volta de 10 classes de nomes. Tem uma gramática complexa, tem um vocabulário também bastante rico, que até nos deu algumas das palavras. Não é nada correto dizer aquilo que nós às vezes ouvimos, dialetos africanos, como se na Europa as pessoas falassem línguas e em África falassem dialetos, quando é completamente errado. Linguisticamente, todos os seres humanos falam uma língua. Depois, dentro dessas línguas, é que podemos dividir em vários dialetos. Essa visão do quimbundo como um dialeto é muito do século XIX e do século XVIII. Estamos sempre aqui prontos para instruir, neste caso tu. E tens mais uma dúvida, não é? Tenho uma dúvida eu tenho uma dúvida, tenho várias, mas esta aqui eu quero esclarecer. Vamos esclarecer esta hoje. Eu recebi de Mané Queiroz a pergunta: qual é a ligação entre patuá como nome da língua
que algumas pessoas falam em Macau, o patuá de Macau, não sei se alguma vez ouviram falar disso. Não. Essa para mim é desconhecida. Em Macau fala-se muito cantonês, fala-se um bocadinho de português. Mas já falámos disso quando lá fui há uns suave. tempos. E há umas dezenas de pessoas que ainda falam patuá de Macau, que no fundo é uma língua crioula de Macau. Mas também, vocês já ouviram a expressão, tens um grande patuá. Sim. Já ouviram? Não. Sim. Estás com grande basófia ou com grande. Sim, com grande muita patuá confiança. é dizer que a pessoa está com muita conversa. Sim, está muita com conversa, está isso. com muita conversa. E ela pergunta-nos qual é a ligação, por que razão é que há o patuá de Macau e há este Sim. patuá que se ouve em muitas zonas do país. Olha, patuá é uma língua, é uma palavra que vem do francês e que queria dizer uma forma descuidada de falar. Era uma palavra depreciativa que eles usavam precisamente para as línguas que não eram francês, como o occitano, como o basco, como o bretão. São línguas, mais uma vez, línguas muito antigas, mas que os franceses usavam patuá para menosprezar aquela língua. Esta forma de menosprezar acabou por ser importada por outras línguas, e tal como vimos há pouco, as importações que se fazem muitas vezes mudam o significado das palavras, acabou por ser importada pelo português para falar de línguas crioulas, línguas que não eram necessariamente descuidadas, mas não era uma língua oficial. Portanto, daí criou-se o patuá de Macau. De onde é que vem aquele tens um grande patuá? Eu não tenho a certeza, mas a minha teoria é que nós também começámos a usar patuá para as formas profissionais de falar, mais uma vez, a forma como os médicos falam, como os professores falam, como os advogados falam. A certa altura começou-se a dizer que aquilo também era uma espécie de patuá, de língua diferente, e aí já é fácil de compreender que vem um advogado ou vem um professor com um grande patuá a tentar convencer-nos de alguma coisa que não é exatamente aquilo que nós acreditamos. Mais uma vez, aqui é uma teoria minha, eu não tenho forma de comprovar isto, mas parece-me que é a única ligação que consigo encontrar entre o patuá francês, macaense, e depois estás com um grande patuá. Estamos sempre a aprender, José Rafael Lopes. Muito imenso. Estamos sempre a aprender. Hoje, particularmente, Marco Neves tem-te a dizer, trouxeste aqui muitas expressões que eu não conhecia. Não vão dizer que estou com um grande patuá. Nós não. Mas agora os comentários. Mas quem ouvir este episódio já sabe ao menos como dizer-te exatamente, e o porquê. Como insultar. Dei a forma de poder insultar de forma curiosa. Assim. Ficamos por aqui esta semana. Lembrar que na próxima semana, no próximo episódio, vamos trazer então um episódio especial de dúvidas. Exatamente. Por isso, fazemos aqui o apelo aos nossos ouvintes. Quem depois gosta. no outro vamos falar do Algarve. Já vamos esquecer que para a semana não podemos falar do Algarve. Eu tenho família do Algarve, portanto vou tentar aqui ajudar-te nisto. Vou tentar dar aqui uma pequena ajudinha. Só relembrar aos nossos ouvintes. o e-mail, que eu não consigo dizê-lo, tu dizes com muita classe, eu não consigo. portuguesuave@observador.pt, português e suave com os dois S de cada palavra e sem o acento circunflexo, e também podem mandar pelo Instagram para o Marco Neves, que de certeza que vai deixar lá uma caixinha de perguntas para todos deixarem as dúvidas que tenham sobre português, regionalismos, o que for. O Marco Neves está cá para nos ajudar nisso. Marco, José, bom ano. Bom 2025. Não sei até quando se deseja bom ano. Até meio de janeiro. Uma boa dúvida para a semana. Uma boa dúvida para a semana no programa de dúvidas. Exatamente. Um abraço a todos e boa semana.